Kitzur Shulchan Aruch. Isso significa o resumo ou síntese do Shulchan Aruch. Shulchan Aruch nós falamos que é o código de leis judaico que foi escrito pelo Rabbi Yosef Karo há cerca de 500 anos atrás, e como nós falamos, ele se tornou uma obra clássica, uma obra base de referência para tudo que diz respeito à halachá, aplicação da lei judaica em todos os temas vigentes na atualidade, em todas as áreas da nossa existência. Por isso nós falamos também que o Shulchan Aruch é a base até do currículo de estudos práticos, de conhecimento da halachá, básicos para rabinos, para mestres da halachá, ou para legisladores, obviamente também para aqueles que pretendem atuar como dayanim, como juízes de acordo com a lei judaica. Então o Shulchan Aruch é bem extenso e ele tem muitos comentários e adendos, etc. Cerca de 150, 200 anos atrás viveu um rabino na Hungria chamado Rav Shlomo Gansfried. E esse rabino, ele teve uma ideia interessante e ele acabou escrevendo um livro chamado Kitzur Shulchan Aruch, já que o próprio Shulchan Aruch, mesmo que ele só trata das leis que vigoram na atualidade, mas ele acaba sendo muito extenso e muitas dessas leis não são de conhecimento para conhecimento público para todo mundo, como nós dissemos, muitas delas acabam sendo estudadas apenas pelos rabinos ou por aqueles que querem na prática orientar, legislar, etc. Então, como isso acaba sendo muito extenso, então a ideia dele era que houvesse um livro que fosse como um livro de bolso, um livro prático para todo e qualquer judeu, não somente para rabinos, não somente para iniciados, para conhecidos, mas que fosse um livro prático e funcional, trazendo as halachot básicas em cada uma das áreas, essencialmente na primeira sessão do Shulchan Aruch, aquela que versa sobre o dia a dia do judeu, sobre o ciclo do ano, etc. Então ele acaba selecionando halachot, leis do grande Shulchan Aruch, e ele escolhe colocar no seu livro apenas aquelas halachot que ele via como mais práticas, como mais comuns, como mais aplicáveis na vida do Yehudi, até para não complicar demais, para não tornar o livro muito complexo. Então ele seleciona a halachot e, enfim, ele ordena também essas halachot de uma forma, essas leis de uma forma amigável, fácil, acessível, dividida em capítulos, seguindo uma sequência lógica, etc. Isso dá origem ao chamado Kitzur Shulchan Aruch, o resumo, a síntese do Shulchan Aruch. Esse livro ele editou ainda em vida e houveram algumas edições, e nessas edições haviam correções e aprimoramento e etc. E esse livro acabou se tornando um clássico dentro da literatura judaica, um livro presente em toda a casa judaica, em todo o lar judeu. E em torno desse livro também foram escritas várias obras, uma vez que ele era de ascendência Ashkenazi, então se escreveram depois um Kitzur Shulchan Aruch, onde havia variações das leis como eram aplicadas para Sefaradim. Então Kitzur Shulchan Aruch com as leis, com as halachot, segundo os Sefaradim, ou segundo outras comunidades específicas, ou com mais adendos e comentários, mas de qualquer forma, pela sua praticidade, por ser um livro funcional e um livro importante que versa sobre o dia a dia, sobre a prática do judaísmo e sua vivência para saber como se orientar. Então, Kitzur Shulchan Aruch, e às vezes o Shulchan Aruch por completo, inteiro, ele pode parecer muito complexo, por demais extenso para todo e qualquer Yehudi, mas o Kitzur Shulchan Aruch, o resumo do Shulchan Aruch, acaba se tornando uma obra mestra prática de fácil compreensão e acessível para todo Yehudi, um facilitador para viabilizar a prática do judaísmo para todo e qualquer judeu.